tudo bem? Hoje é minha primeira vez aqui no Instagram, tô começando nessa nova jornada, que pra mim é uma novidade e tá sendo muito interessante. Tô muito feliz com os comentários que têm chegado até a mim, os comentários de apoio, os comentários de agradecimento pela ajuda, pelas dicas. Então eu acho que isso é muito legal e apoia, incentiva o trabalho que é esse mesmo, é ajudar a levando informações. Muitas pessoas não têm tanto acesso à informação e eu acho que esse é o nosso objetivo, levar informação para a maioria das pessoas. É super importante a gente entender cada tema que eu abordo com vocês, porque cada tema parece que ele é separado um do outro, mas na verdade eles são unidos. A gente vai ouvindo cada um deles e eles vão se unindo para que a gente possa entender o indivíduo como um todo. Quando a gente fala de indivíduo, a gente fala de confiança, a gente fala de segurança, a gente fala de autonomia, a gente fala de autoestima, a gente fala de várias situações do ser humano que compõem cada indivíduo. Então é importante que a gente entenda que cada pessoa é uma. Então tem aquela pessoa que é mais ansiosa, aquela pessoa que é mais deprimida, mas todos os temas, eles fazem parte de um indivíduo. Então é importante que a gente entenda isso de uma forma única. Não são temas para a gente olhar separado e sem entender direito o que está acontecendo. A gente tem que fazer a junção de cada um deles para que a gente possa, sim, entender esse indivíduo como um todo. Bom, eu vou começar com o tema de hoje, que é a questão da autoconfiança. Vamos entender um pouquinho essa questão da autoconfiança. Eu quero saber de vocês o que vocês entendem por autoconfiança. Tô vendo muita gente entrando aqui, obrigada. Vamos falar da autoconfiança então, tá bom? Vamos começar o tema porque eu acho que é bem importante. Vocês sentem que vocês são autoconfiantes? Eu acho que é uma pergunta que é pra gente pensar, pra gente avaliar. A autoconfiança é construída. Ela não vem de imediato, ela não vem de bate pronto. Não tem uma forma única de você apresentar essa autoconfiança. Na verdade, você tem que ir construindo ao longo da sua vida, as suas experiências, as suas vivências, ao longo das suas conquistas e entendendo isso como algo importante para você. Então, quando a gente fala de autoconfiança, a gente está falando de uma situação muito importante para este indivíduo. Então, o que acontece? Vamos tentar entender um pouquinho sinais de autoconfiança ou da falta dessa confiança. Uma pessoa que não é confiante, ela geralmente não consegue tomar decisões. Então, ela simplesmente congela. Então, ela não consegue pensar se vai fazer, se não vai fazer, porque ela não tem essa confiança nela mesma para tomar uma decisão. São pessoas que geralmente são muito perfeccionistas. Então, são pessoas que não se permitem errar, não se permitem o julgamento, não se permite a crítica. Tem uma dificuldade enorme com o que as pessoas pensam dela. Então isso é muito complicado, porque a pessoa que está sempre preocupada com o que o outro está pensando sobre o que eu estou fazendo, essa situação, esse pensamento, ele me bloqueia de tal forma que eu não consigo agir. Então imaginem vocês, se eu estiver aqui pensando, preocupada com o que cada uma de vocês estão pensando sobre mim, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Então eu tenho que pensar que o meu trabalho, a intenção deste trabalho é levar informações, é ajudar cada um de vocês para que sim, com isso vocês consigam se analisar, se refletir e, se necessário, buscar ajuda. Então eu não posso ficar pensando se eu estou sendo criticada o tempo todo, se as pessoas estão gostando de mim. E o que mais acontece numa pessoa que não tem essa autoconfiança é esse autoquestionamento. São pensamentos que estão ali o tempo todo permeando esse indivíduo, dizendo que ele não é bom o suficiente, que ele não é suficientemente capaz, que ele não é bonito o suficiente, que as pessoas não gostam dele ou dela. Eu costumo chamar isso de autossabotagem. Elas estão se autossabotando. Então, essa autossabotagem é extremamente prejudicial no sentido de que você não vai conseguir se questionar, olhar para você de uma forma mais positiva, para que você mude esse jogo, para que você consiga olhar para você de uma maneira mais positiva. As pessoas não são iguais. Eu tenho um lado que é mais positivo, um lado que é mais negativo, assim é o ser humano. Eu costumo brincar que eu gostaria de conhecer um ser humano 100% perfeito.
O dia que eu conhecer, eu acho que eu vou ficar muito feliz. Porque eu não vi, nunca vi. Em 18 anos de consultório, eu nunca vi um ser humano perfeito. Por mais que às vezes aquela pessoa que se acha super confiante, que se acha super segura, ela pode até achar que ela é perfeita, tá? Mas na verdade, quando a gente olha, é muito mais um nível de insegurança. E é isso que é muito legal, porque essa é a beleza do ser humano. Cada um ser aquilo que é. Então a gente precisa descobrir as nossas qualidades e as nossas individualidades como algo único. É muito simples isso, gente. Cada um de nós temos as nossas características, sejam elas físicas com certeza as psicológicas também, né? Elas são únicas. Então, sendo assim, você consegue entender quais são os seus lados positivos, o que você tem de melhor, o que você pode oferecer para alguém. Você pode ser uma boa amiga, você pode ser uma boa ouvinte, você pode levar isso para outras pessoas. Então, essa autoconfiança é que vai determinar muito no seu comportamento. Se você tem autoconfiança, se você é uma pessoa autoconfiante, com certeza você vai levar isso de uma maneira mais positiva para as pessoas. E essa confiança vai fazer com que as pessoas olhem para você e vão ter uma segurança em conversar com você, porque você está mais confiante naquilo que você está falando. E quando eu estou falando isso, eu não estou dizendo que você tenha que saber falar sobre um determinado assunto. A gente está falando do dia a dia, de situações corriqueiras. Se você é uma pessoa que gosta de exercício físico, se você é uma pessoa que gosta de cozinhar, qualquer assunto é extremamente importante, porque é você. E como eu disse agora há pouco, você é única. Então é muito importante a gente olhar para isso. Outra coisa na autoconfiança é tentar diminuir um pouquinho esse grau de perfeccionismo. É tentar correr mais o risco, não ter tanto medo. A gente precisa entender um pouco o medo. O medo, ele é uma emoção de preservação. Então, o medo, ele me questiona no seguinte sentido. Se eu tenho medo de ser assaltada, eu não vou andar aqui em São Paulo sozinha, 3 horas da manhã, porque além de ser assaltada, eu estou correndo outros riscos. De outra forma, esse medo, ele também me deixa um alerta. Então, ele está me preservando de algumas situações. Então, ele é extremamente positivo. Ele passa a ser negativo quando ele me bloqueia a fazer uma ação que é extremamente importante para mim. Eu quero enfrentar um desafio, um trabalho novo, e o medo está dizendo, não vá, não faça. E aí você volta, recua e fala, não vou fazer porque eu não vou dar conta de fazer esse trabalho. E aí ele é paralisante. E quando ele paralisa, ele não é mais positivo. Então, como tudo na vida, a gente precisa achar o equilíbrio das coisas. A gente precisa, sim, tentar achar aquilo que é o equilíbrio para a nossa vida. Então, medo demais é ruim, medo de menos também é ruim. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho, com um pouco mais de tranquilidade. Não ter medo desses desafios, não ter medo de correr mais riscos, ser criticado, ser julgado, ser avaliado, até porque a nossa maior avaliação é aquela que a gente mesmo coloca. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Existem alguns pensamentos que são extremamente positivos, mas como um bom ser humano que somos, a nossa tendência é levar sempre para o lado negativo. Então eu vou olhar sempre as coisas mais ruins que eu faço, as coisas que eu poderia ter feito de melhor e não fiz. Então eu vou olhar aquilo que eu tenho medo de ser julgada. Isso vai determinar se eu vou fazer ou não. Só que, como a gente fala muito no consultório, o que vai determinar muito na mudança de comportamento é o teu enfrentamento. Quando você enfrenta, você vai entender que a coisa vai se tornando mais simples. Isso aqui para mim hoje é um enfrentamento, porque eu já fiz isso gravado, então é muito mais simples, mas hoje eu tô aqui ao vivo. E isso para mim é um enfrentamento. Então não é simples. Vai com medo? Vai com medo, mas tem que ir, porque daqui a pouco isso daqui vai se tornando muito mais simples na minha vida, como é o consultório. Então eu me lembro perfeitamente, o primeiro atendimento que eu fiz ainda na faculdade era uma pessoa que tinha transtorno do pânico. Lembrei. E essa pessoa, ela estava extremamente ansiosa, extremamente medrosa. E eu lembro que a professora me disse, vai lá, quem tem o transtorno do pânico é a paciente e não você. E para mim era assustador, porque óbvio, eu estava atendendo uma primeira vez uma paciente com um nível de patologia da qual eu não conhecia.
Hoje, no consultório, atender uma pessoa com transtorno do pânico é muito mais simples. Claro, cada um tem a sua própria situação, que eu tenho que conhecer, o indivíduo, mas a gente precisa entender isso como um enfrentamento. Quando eu tô aqui, eu tô pensando em ajudar numa escala muito maior. Então, eu levando esse tipo de informação, isso tá indo para muito mais gente. Porque lá no consultório eu tô sozinha com o paciente. Eu tô olhando para uma pessoa de cada vez. E aqui não. Aqui a gente tá olhando e a gente tá vendo várias pessoas ao mesmo tempo. E é esse o desafio. Tá aqui dando a minha cara a tapa, errando, acertando, mas com certeza eu tô aqui me desafiando. Então, esse é o grande segredo da vida, é você se desafiar. E isso vai te trazendo cada vez mais segurança, cada vez mais autonomia, cada vez mais autoconfiança, o que é extremamente importante no dia a dia. Isso aqui que eu tô descobrindo é muito legal, porque eu tô amando fazer esse trabalho, porque cada comentário que chega é um comentário novo, é um comentário diferente. É uma pessoa que tá falando, que tá se expondo, que tá trazendo para mim um problema, e isso significa confiança, ela tá confiando em mim. Né? Ela tá confiando no que eu tô falando. E isso me enche de alegria, com certeza. Então, é o enfrentamento que vai te trazendo também essas sensações. Eu costumo dizer a todo momento para os meus pacientes, não tenha medo de enfrentar. A primeira situação é muito complicada. A gente tem medo mesmo, mas precisa fazer o enfrentamento. Então, ninguém vai passar por isso se não enfrentar. Ninguém vai diminuir o medo se não enfrentar. Então, a autoconfiança está muito ligada nessa situação. Quanto mais você fazer esse tipo de enfrentamento, quanto mais você olhar para você mesma e entender que você é capaz, com certeza, na hora que você for ver o resultado, é muito gratificante. Né? Então, isso é muito importante para que você entenda esse nível de relação que você precisa ter com você mesma. Esse é o primeiro comprometimento. Não é você se comprometer com outras pessoas. Se você está agradando as outras pessoas, se as outras pessoas estão gostando de você, se as outras pessoas estão olhando para você, te aprovando, é você quem tem que se aprovar. Então, isso é muito interessante. Tô olhando aqui os comentários e vai com medo. Vai com medo mesmo, mas vai, tá? Então, vai com medo, vai com insegurança, vai com determinação também, vai com essa capacidade de saber que você é capaz, de que você pode. Isso é extremamente importante para o seu dia a dia. Não tenham medo. É muito importante isso para o seu enfrentamento, para você poder achar esse equilíbrio. Nessa questão da autoconfiança, não dá pra gente simplesmente achar que a autoconfiança uma hora vai bater. Não é mágico, é uma construção. É algo importante porque se você olhar para essa construção, você vai entendendo que hoje você vai conquistar um pouquinho, amanhã você vai conquistar um pouquinho mais, e a hora que a gente vai acompanhando isso como um todo, você vai ter uma enorme conquista. Tentem sair um pouquinho dessa zona de conforto, porque às vezes é muito mais fácil a gente ficar naquilo que a gente já conhece. Então eu quero chegar num objetivo, mas eu tendo a ir pelo mesmo caminho que eu conheço. Então, sabendo desse resultado, a gente vai ter que tentar mudar o caminho. Então, isso é o que também vai te trazer essa confiança. É você não ter medo de arriscar. É importante você olhar para esses riscos de uma maneira mais tranquila. São riscos sim, mas são riscos que a gente precisa enfrentar. São riscos que a gente precisa olhar e falar que você é capaz, porque você é capaz. Faça uma escolha, sigam nessa escolha, mas tentem através dessa escolha seguir um caminho que você consiga enfrentar, que você consiga agir, que você consiga enfrentar esses medos e que você possa chegar no seu equilíbrio. Para atingir esse nível de confiança que a gente está falando aqui. De novo, não é algo que vem pronto. Ninguém nasce super autoconfiante. Isso vai vindo aos poucos. Agora vamos pensar um pouquinho nas causas disso. Claro que toda vez que a gente fala de algum tema, é importante a gente entender que tem causa. Da onde vem essa falta de confiança? Essa falta de confiança vem geralmente da vivência de cada um. Então, existem pais que são muito medrosos e eles vão transmitir, de alguma maneira, esse medo para os filhos. E vão transmitir também uma certa incapacidade. Então, quando isso é transmitido de uma maneira muito concreta, o tempo todo, de uma maneira muito repetitiva,
a criança vai absorver isso e é o que ela vai levar para a vida inteira. Ela vai levar isso como algo que ela não é capaz. Nunca esqueço deste exemplo que eu atendi no consultório e que para mim foi muito marcante. Eu atendi uma gestante uma vez. Ela já estava muito próximo da 20ª semana de gestação e ela tinha um medo enorme dessa criança nascer. O que é super compreensível, né? Todas nós passamos por isso quando estamos grávidas. Então a gente tem medo de como vai ser quando essa criança nasce, se a gente vai conseguir dar conta de cuidar. Tá, mas ela tinha um medo muito maior. E quando a gente foi descobrindo isso e o motivo que levava ela a esse medo, foi uma coisa sensacional. Tudo que ela ouvia na infância de uma mãe extremamente insegura era: nossa filha, mas será que você vai conseguir? Você vai dar conta disso? Mãe, eu vou trabalhar. Não, filha, mas eu acho que não é possível. Você não vai conseguir. Eu vou casar. Ai, filha, mas é tão complicado o casamento. Será que você vai dar conta? São frases que marcam a vida inteira como algo incapacitante. E isso é muito negativo. Então, claro que quando a gente é criança, a gente não ouve isso e entende e simplesmente releva. A gente precisa olhar para isso e entender que isso vai ter um problema lá na frente. Só que geralmente esses pais também são inseguros, então eles não vão conseguir passar isso de uma maneira positiva para esse filho. Só que agora, principalmente dentro da abordagem que eu trabalho, a gente sabe que na vida adulta nós somos extremamente responsáveis por aquilo que nós mesmas escolhemos. Então, se você sabe disso, se você sabe que você tem essa insegurança, você tem toda a autonomia para buscar ajuda e para trabalhar isso, né? Então, você precisa construir isso de uma maneira positiva para você, para que isso não seja limitante na sua vida, para que você consiga se desvencilhar dessa dificuldade e entendendo que todos nós temos uma dificuldade. Então, se você teve pais assim e que você está trazendo para hoje sensações de insegurança, de desconforto, busque ajuda. Vamos trabalhar isso em terapia, vamos trabalhar isso com o objetivo de você construir essa autoconfiança, tá bom? Eu acho que dentro desse tema, tudo que era mais importante eu tô trazendo. Eu quero que vocês reflitam bastante, eu quero que vocês analisem bem essa situação, que vocês olhem lá os vídeos porque eles estão lá e como eu disse no começo, é muito importante que vá vinculando um vídeo ao outro. Eles vão fazendo mais sentido quando você faz essa conexão. Então é muito importante que você acompanhe os outros vídeos. Eu quero agradecer bastante todos os comentários que eu tenho recebido, as frases de agradecimento, porque a gente sente que tem uma ajuda aí, que é a nossa intenção, levar essa informação e com certeza essa informação está chegando nas pessoas e elas se sentem mais acolhidas. Acho muito importante a gente olhar também para outras pessoas e reconhecer isso em outras pessoas. E se vocês puderem compartilhar isso, também vai ajudar bastante, porque vai chegar em mais mulheres, em mais pessoas e que com certeza mais informações também vão receber para poder se sentir melhor e entender que não são só elas que estão passando por essas situações e a gente vai olhar para isso de uma maneira mais positiva, tá bom? Um beijo, até a próxima!